chega com uma informação importante na abertura do Jornal Gente. Tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. A semana toda aqui política foi consumida nessa queda de braços entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. O Poder Legislativo, através do Senado, reagindo fortemente a esse viés legislador do Supremo Tribunal Federal, tomando decisões, invadindo competências do Poder Legislativo para alterar leis, criar leis, inclusive alterando a própria Constituição, como foi no caso do marco temporal. E desta vez tem um elemento novo nessa queda de braços, que é uma surpreendente pressão do Supremo Tribunal, do Senado Federal sobre a Câmara dos Deputados. Porque se a gaveta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é enorme, estão lá um número imenso de projetos já aprovados na Câmara, também acontece o contrário. Não são tantos projetos assim engavetados ali na presidência da Câmara, mas também existem alguns muito importantes, e um deles é exatamente esse, que é o que acaba com o foro privilegiado. Esse Instituto do Foro Privilegiado, que torna o Supremo Tribunal Federal a única corte capaz de julgar, autoridades, investigar e julgar autoridades. Isso foi criado para proteger essas autoridades. Essa lista foi se ampliando, começou com o ministro de Estado, foi se ampliando. Hoje são mais de 40 mil agentes públicos de todo o país, governadores, deputados estaduais, enfim, deputados federais, procuradores, os integrantes do Judiciário, muita gente que só pode ser julgada se for pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é para dificultar iniciativas de cidadãos contra autoridades na Justiça. E isso foi criado lá atrás, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, para proteger essas autoridades. Só que esse foro privilegiado acabou se voltando contra essas próprias autoridades. Primeiro porque o Supremo julga e não tem a quem recorrer. O Supremo decidiu, se decidir pela condenação, suas excelências estão no sal. E de outro lado, colocou toda essa gente, mas principalmente senadores e deputados federais, nas mãos do Supremo. Afinal de contas, se quem não responde a processo, a inquérito no Supremo Tribunal Federal, está sujeito a isso. E quando acontecer, se acontecer e quando acontecer, adivinha quem vai julgar? O Supremo Tribunal Federal. O Senado aprovou um projeto ainda na legislatura passada, um projeto de Álvaro Dias, ex-senador do Paraná, que aprovou por unanimidade, inclusive, o projeto que acaba com o foro privilegiado. Só que a Câmara se recusa a fazer isso, porque a Câmara, embora considere avaliar essa questão, também para a Câmara, o fim do foro privilegiado coloca todas essas autoridades nas mãos de juízes de primeira instância. E aí seria, na avaliação da Câmara, ou do seu presidente, etc., seria o caos. Imagina deputados, senadores, ministros, todo mundo voltando a ter de responder, inclusive simultaneamente, a processos abertos em vários estados contra essas autoridades federais. Bom, o fato é que essa pressão do Senado para que a Câmara aprove o projeto já aprovado no Senado, do fim do foro privilegiado, é mais um lance no sentido de se restabelecer uma certa independência, autonomia do Legislativo em relação ao Judiciário, que mantém uma espécie de espada de Damocles sobre a cabeça de cada um dos parlamentares. É por essa razão que o Supremo ainda dá algumas declarações através do ministro Gilmar Mendes, o decano, ou do próprio presidente do STF, o ministro Barroso, mais cuidadoso, mais elegante, mas não é hora de mexer nisso, não é hora. Eles têm muita autoridade para falar sobre isso, porque, afinal de contas, deputados e senadores estão ali na alça de mira do Supremo Tribunal Federal. Essa confusão só está começando e os senadores insistem em medidas como, por exemplo, o estabelecimento de mandato para ministros da Suprema Corte. Inclusive um senador ligado ao governo, do PSB de Flávio Dino e de Geraldo Alckmin, apresentou um novo projeto no mesmo sentido de fixar mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. Como eu disse, a confusão está só começando. Agora nós vamos com Thaís Freitas, que nos traz novidades importantes. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio.